Para fazer uso. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, com a palavra, conselheiro Anselmo para relatar. Excelência, acabou passando. Vossa Excelência teria processo para o dia de hoje? Eu tenho três processos. Um eu vou retirar de pauta. Agora estou aguardando apenas o retorno, a vinda de um dos processos para relatar. Se Vossa Excelência quiser, eu posso iniciar relatando e deixa eu só Confira-se essa possibilidade, porque realmente passou aqui, eu estava aqui intertido com uma coisa e eu realmente queria pedir a inversão de pauta, Excelência. Ok, eu só vou pedir à minha assessoria que, por gentileza, traga o processo de fiscalização de contratos que eu tenho para relatar no dia de hoje. Conselheira Ana Raquel, tem algum processo para relatar? Senhor presidente, eu tenho 2 processos pautados para a sessão de hoje, mas eu gostaria de retirar de pauta todos 2 para fazer correções que não daria para ser feita antes dessa sessão. Ok, então eu vou relatar. Eu inicialmente trago para relatar processo TC 5667/2019 do município de Santa Luzia do Norte, possuindo como responsável a senhora Maria Edna Gonzaga Ferreira. E se trata de uma comunicação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Nacional, o FNDE, e uma comunicação feita a esta Corte de Contas, informando que o município de Santa Luzia do Norte não preencheu as informações acerca... Na verdade, é um voto vista relatado pela conselheira Ana Raquel, e a conselheira Ana Raquel trouxe voto pela admissibilidade da comunicação como representação, acolhendo o pronunciamento do Ministério Público de Contas. Eu solicitei vista dos autos na sessão do dia 9/10/2019 e estou trazendo no dia de hoje, portanto, o voto divergindo, pedindo vênia para divergir parcialmente dos encaminhamentos dados pela conselheira Ana Raquel, e eu vou fazer um breve relato aqui. Da análise do presente expediente, verifica-se que se trata de documento de cunho meramente informativo, apto a subsidiar a atividade de controle externo desempenhada pelo Tribunal de Contas de Alagoas. O CIOP foi instituído pela portaria de número 006/2006 do Ministério da Educação. E este normativo estabelece, em verbis, abrem-se aspas, em seu artigo 2º, que o preenchimento completo e atualizado dos dados orçamentários relativos à educação é condição indispensável para a realização de transferências voluntárias pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. O artigo 3º menciona que a partir de 1º de janeiro de 2009, o preenchimento completo e atualizado do CIOP pelos Estados, Distrito Federal e municípios será condição para a celebração de convênios e termos de cooperação com o Ministério da Educação ou órgãos da administração indireta a ele vinculados. Insta a salientar que o caso em análise se trata de desobediência a normas de caráter interna corporis, editadas pelo Ministério da Educação, no intuito de estabelecer condições jurídicas para que os demais entes da federação possam celebrar qualquer tipo de acordo ou termo de cooperação com aquele Ministério do Governo Federal ou com órgãos da administração indireta a ele vinculados, não se restringindo, portanto, às avanças que importem em transferências voluntárias. Ressalte-se que não há de se falar, por hora, em descumprimento dos limites constitucionais e legais mínimos de gastos com a manutenção e o desenvolvimento do ensino, ou até mesmo com o Fundeb,
o que implicaria em descumprimento direto a normas de âmbito nacional, mas estamos tratando do descumprimento direto de uma portaria, a portaria de número 844 do MEC, Ministério da Educação. O não preenchimento do referido cadastro não gera como consequência a presunção de que a unidade jurisdicionada está descumprindo estes limites normativos, mas sim gera um sério indicativo de que a mesma precisa ser inserida no quadro de prioridades para a realização de uma fiscalização mais cuidadosa por parte do Tribunal de Contas ou até mesmo a realização de uma auditoria. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nessa linha, proferiu recomendação aos seus jurisdicionados a fim de que preenchessem as informações do CIOP por considerar sua importância no auxílio à atividade fiscalizatória daquela Corte de Contas. Apesar disso, a análise quanto ao correto preenchimento do mesmo cadastro não se insere na competência sancionatória desta Corte de Contas, uma vez que se trata de dever estabelecido por órgãos integrantes da Administração Pública Federal. Assim, o não preenchimento das informações referentes ao CIOP não constitui por si só grave irregularidade no âmbito do controle externo do Estado de Alagoas, mas configura, sim, um indício de que o jurisdicionado pode estar descumprindo de seu dever constitucional de aplicação dos percentuais mínimos de investimentos em educação, de modo que é este o fato ensejador do exercício da competência, que pode ser ensejador, melhor dizendo, do exercício da competência própria do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Portanto, levando isso em consideração, realizou-se pesquisa sobre as prestações de contas do município de Santa Luzia do Norte, exercício 2016, perante o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, o que levou à constatação de que a mesma municipalidade se encontra inadimplente também em face desta Corte de Contas, no que diz respeito ao envio da prestação de contas do Fundo de Educação Básica. Nesse diapasão, cabe destacar que o regimento interno do TCAL, em seu artigo 6º, inciso 5º, estabelece a competência desta Corte para promover a tomada de contas nos casos em que não tenham sido prestados, no prazo legal, as contas devidas. E aí a gente cita o professor, transcreve lição do professor Jacobi Fernandes em seu livro sobre tomada de contas especial, abrem-se aspas, ele fala que apurar responsabilidade por omissão ou irregularidade no dever de prestar contas ou por dano causado ao erário, certificar a regularidade ou irregularidade das contas e definir no âmbito da administração pública lato sensu o agente público responsável por omissão no dever de prestar contas ou prestação de contas de forma irregular ou dano causado ao erário. Esse seria o objetivo da tomada de contas especial. O mesmo autor afirma, abrem-se aspas, que pode o Tribunal de Contas, examinando outro tipo de processo, verificar a omissão no dever de prestar contas. Em tais casos, ordena a conversão do processo em tomada de contas especial. E pelo exposto, apresento o voto no sentido de que a segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, com fundamento nas razões expostas acima, decida por determinar a conversão do feito em tomada de contas especial, pela ausência de prestação de contas do Fundo de Educação Básica do município de Santa Luzia do Norte, exercício de 2016, nos termos do artigo 6º, inciso 5º, do Regimento Interno do TCAL, enviando-se os autos à presidência em obediência ao artigo 129 do mesmo regimento. Voto também por publicar a presente deliberação. Como estou votando, o Ministério Público já se manifestou nos autos, mas eu gostaria de deixá-lo à vontade, caso queira se manifestar também, neste momento. Senhor presidente, o Ministério Público, o procurador que atua nos autos, ele deu um encaminhamento no sentido de que houvesse o processamento da denúncia.
Entretanto, tendo em vista esses novos elementos escolhidos por Vossa Excelência no gabinete, quando da elaboração do voto vista, no sentido de que realmente há omissão na prestação de contas do Fundo Municipal de Educação, o Ministério Público entende que realmente a providência mais correta seria realmente a conversão do feito de tomada de conta especial na forma como proferido o voto vista por Vossa Excelência. Coloca em discussão. Senhor presidente, eu não tenho qualquer objeção, acolho e acho completamente pertinente em verificado que não houve a prestação de contas do Fundeb em convertermos em tomada de conta especial. No entanto, com relação à denúncia em si, né, a materialidade da denúncia, Vossa Excelência, inclusive no voto, fez constar que a ausência dessas informações ela pode acarretar a não transferência de recursos e que o município não pudesse firmar convênios com o órgão de educação. E aí eu penso que, independentemente do sancionamento pelo não encaminhamento dessas informações ao órgão, que eu concordo plenamente que isso aí não é de competência do tribunal, mas eu acho que isso pode causar um prejuízo ao município, caso o município não possa receber essas receitas, entendeu? Não quanto à execução de despesas, mas sim prejuízo em não receber verbas para executar programas dentro da área de educação. Então, eu continuo entendendo que é importante que a gente verifique, porque esse processo é um processo antigo e até meio que se perde nesse sentido, a não ser que se comprove que houve, que deixou-se de se firmar algum convênio ou de se passar alguma transferência por esse motivo. Mas eu acho que a coisa tem que ser enxergada um pouco além, não apenas no sentido do sancionamento pelo não encaminhamento das informações, mas de consequências outras muito maiores do que simplesmente a aplicação da multa, um prejuízo maior para o município nesse sentido. Então, eu penso que a gente no meu voto, né, eu penso que eu não sei num caso como esse, em sendo questões diferentes, porque a gente tem aí uma representação de uma irregularidade, né, de uma situação, e tem uma outra que é a omissão na prestação de contas. Então, eu penso que teria que se manter um processo, no meu voto, né, acreditando que deva ser admitido para verificação dessas consequências, admitido a representação para apuração, conforme estava, e também aberto um processo de tomada de conta especial para apurar a questão da omissão da prestação de contas do Fundeb. Eu voto nesse sentido de se processar pelas questões de consequências de prejuízo ao município e também pela abertura de tomada de conta especial em autos apartados, porque eu acho que se trata de uma outra coisa e não da denúncia propriamente dita, para verificar a omissão da prestação de contas. Continue a discussão. Encerrada a discussão, eu coloco em votação. Conselheiro Anselmo, como vota? Excelência, a mim parece que não é, divergindo do entendimento de Vossas Excelências, o material necessário para que se abra uma tomada de contas especial com o fim de verificar algum dano, pelo menos um dano, tomada de conta especial, tendência de verificar algum dano quantitativo. Parece que não é o elemento essencial nesse momento. Assim, o meu voto no sentido que se receba a representação e se dê continuidade na apuração do que comunicado. Há uma omissão no dever de prestar contas perante o tribunal. No meu voto, a gente acaba retornando à fase de discussão. Eu entendo que aquela comunicação do FNDE não é uma representação ao tribunal, ela é uma mera comunicação de que o município não está
preenchendo aquele cadastro junto ao Ministério da Educação, e o preenchimento daquele cadastro é uma condição para a celebração não apenas de convênio, mas de qualquer tipo de acordo ou termo de cooperação técnica, inclusive recursos federais. Não, recursos federais não. Especificamente com o MEC, com o Ministério da Educação. Né? Especificamente com o MEC. Ele está previsto em uma portaria do governo federal. Não, aqui a gente está tratando, é outra coisa. Mas o descumprimento do limite... A comunicação dos limites não são vários, inclusive o Fundeb, não é mas isso? Aqui a gente não está tratando de descumprimento de limite, a gente está tratando de não preenchimento desse cadastro, que tem uma feição contábil, ela tem uma feição contábil junto ao Ministério da Educação. A gente não pode presumir que houve descumprimento daquele limite, mas a gente tem um indicativo de que algo de errado está acontecendo naquela municipalidade. Tanto é que esse indicativo de irregularidade, nós fizemos uma pesquisa no sistema do tribunal e constatamos que a municipalidade não encaminhou ao Tribunal de Contas a sua prestação de contas quanto ao Fundo Municipal de Educação. Razão pela qual eu estou utilizando essa omissão no dever de prestar contas como fundamento fático e jurídico para determinar a abertura de tomada de contas. Eventual violação à ordem jurídica, ela vai ser apurada no processo de tomada de contas e não em um processo de representação, já que a tomada de contas seria o feito mais adequado, procedimentalmente, para apurar esse tipo de responsabilização. Quando o senhor fala tomada de contas especial? Sim. Eu ainda estou divergindo desse entendimento, Excelência. E quanto à questão de firmamento, a comunicação do não preenchimento, o que ela pode revelar? Que o município, como parece que você já identificou, não há no encaminhamento de informações também para o tribunal, mas naquela certeza de que ele cumpriu ou não cumpriu os limites constitucionais. Veja, é como se o MEC ele tivesse, vamos criar uma hipótese aqui, o MEC tem, para celebração de acordos, termos de cooperação técnica, alguns cadastros que as unidades jurisdicionadas tivessem que preencher para poder celebrar. E existe esse cadastro que tem uma feição contábil, que tem a finalidade justamente do MEC, do Ministério da Educação, poder aferir se o município ou a unidade gestora responsável, ela está atendendo não só aos limites mínimos de despesa com a educação, manutenção e desenvolvimento da educação, como também do Fundeb. Tem essa dupla finalidade. Tá, pois é. Aí quando eu falei da questão de qualquer convênio federal, se aplica assim. Não. Porque é condição sine qua non para que se é o cumprimento dos limites. Os cumprimentos dos limites. Aqui... o MDE é um exemplo, mas com a educação. Veja, aqui a gente não está falando de descumprimento de limites. Ele pode estar descumprindo. Vou trabalhar na hipótese. Mas esse processo não serviria para essa verificação? Vamos trabalhar na hipótese. Vamos supor que o município esteja cumprindo os limites mínimos em educação e no Fundeb. Porém, por uma falha daquele município, ele não encaminhou as informações ao CIOP. Ele está habilitado a receber transferências voluntárias de órgãos do governo federal, salvo com o Ministério da Educação, porque este é um cadastro instituído pelo Ministério da Educação com a finalidade exclusivamente de monitorar as despesas, mas que traz como consequência a vedação para a celebração de convênios ou qualquer outro termo de cooperação com o Ministério da Educação. Então é um ato interna corporis do Ministério da Educação. Conseguiu... Eu ainda continuo, desculpe, insistindo que eu acho que isso é mais abrangente. Quando há essa falta de informação em um cadastro federal, isso, em regra, é de conhecimento
de toda a Administração Federal, então nenhum outro convênio, a rigor, poderia ser firmado ou liberado repasses, estando com esses limites não informados, não, a rigor, cumpridos, não informados, não cumpridos, o meu entendimento. E esse processo parece que serve exatamente para isso, para verificar se o município, numa informação, o tribunal, dentro de sua competência, verificar se o município cumpriu ou não aqueles limites. Não é ficar só naquela informação que nos é dada, mas o agir de ofício e verificar, inclusive tendo aí influência no julgamento das contas até de governo. Então, o CIOP é um instrumento, uma ferramenta à disposição do Ministério da Educação, Vossa Excelência sabe disso, Sim. com a finalidade de permitir que o Ministério da Educação possa verificar se a unidade jurisdicionada ela está cumprindo aqueles mínimos constitucionais em educação e Fundeb. De fato, o CIOP ele tem essa finalidade, sem prejuízo dos demais bancos de dados, dos demais tribunais de contas, né? E da fiscalização que os tribunais de contas normalmente exercem. Na portaria que institui o CIOP, existe a previsão de cooperação técnica entre os tribunais de contas e o Ministério da Educação e a utilização desses dados, né, pelos tribunais de contas e pelo CIOP e vice-versa, das informações, né, e vice-versa. Nós estamos tratando aqui exclusivamente de uma informação do CIOP, que é instituído por uma portaria do MEC, né, que o município ele está descumprindo, eventual sanção quanto ao descumprimento daquela portaria não cabe a este tribunal aplicar, né, mas a gente pode avaliar, como a conselheira Ana Raquel muito bem mencionou, inclusive está nesse sentido as decisões de outros tribunais, de poder avaliar qualquer tipo de prejuízo que possa causar em razão da impossibilidade de celebrar convênios ou termos de cooperação com o Ministério da Educação, né? Mas a gente está tratando aí em possibilidade, que refoge ao objeto desta comunicação. O objeto dessa comunicação, ele fica bem claro que há uma omissão no dever de prestar contas perante o tribunal, né? Isso fica bem claro que... Eu vou mais adiante. Eu entendo, não entendo assim não. Eu entendo que o objetivo dessa... Na verdade, ele não trata de nenhum objetivo. Ele trata simplesmente... Ele comunica que não foi preenchido. Não foram encaminhadas as informações ao CIOP, né? Eu entendo que para o Tribunal de Contas, a finalidade disso é a verificação da repercussão que isso tem dentro da nossa matéria de competência. Dentro da nossa matéria de competência. Se ele tem como consequência a impossibilidade de receber transferência ou de celebrar convênio, eu vejo isso como um prejuízo grande para o município. Eu vejo isso como um prejuízo grande para o município. Pode impactar negativamente, né? Como pode então, não impactar. Para mim, o objetivo que eu vejo é nesse sentido. De fato, a gente aplicar multa porque ele não prestou contas a um outro órgão foge completamente da nossa alçada. Exatamente. Mas eu acho que a gente só vai saber o impacto disso se a gente admitir e proceder às verificações. Por isso que eu entendo que devemos sim receber e proceder a essas verificações, fazer diligências internas mesmo, e caso haja realmente indício de que ele deixou de receber, ou se for uma comunicação que chegue aos nossos gabinetes de forma contemporânea, que ele está impossibilitado mais ainda. Esse processo é de 2019. É verdade, isso é de 2019. Esse processo é contemporâneo. Então, eu acho que o Tribunal de Contas pode atuar nesse sentido, entendeu? De a partir de verificado, fazer os alertas e a partir daí atuar nessa fiscalização, porque aí sim a gente está dentro da nossa competência. E se é 2019, caberia uma tomada de contas especial?
Porque não tem um prazo de encaminhamento? Melhor dizendo, é um processo de 2019, a comunicação foi feita em 2019, referente... 2016. A omissão do dever de prestar contas Então, em ele não é 2016, exatamente. 2016. Mas a matéria eu acho que ela é interessante para o controle externo, ela é simples, mas ela implica em algo simples que pode impactar no controle externo do Tribunal de Contas. Eu respeito o entendimento de Vossa Excelência, eu vou manter meu entendimento, né? Está em discussão, se a gente encerrar a discussão... Pelo visto, nós temos 3 votos... No bojo da... Porque existe uma comunicação, vamos dizer, de uma mera... A comunicação é de uma mera irregularidade no não preenchimento de um banco de dados e informações federais. A informação que a FNDE traz é essa. O conselheiro Rodrigo, ao ao preparar seu voto vista, ele entendeu isso como um indicativo de que o município não estaria prestando contas, ou que isso poderia ser um indicativo de como o município não prestou contas. Realmente verificou que não prestou contas. Diante da não prestação de contas, o procedimento correto a ser adotado pelo tribunal realmente é a tomada de contas especial. Como a omissão do dever de prestar contas, ele tem um escopo maior, inclusive, do que a da denúncia processada, eu acredito que a própria verificação do não preenchimento de dados desse banco de dados federal, ela pode ser apurada no bojo da própria tomada de contas especial. Até porque na tomada de contas especial, você pode apurar dano, mas você também pode fazer determinações, você pode aplicar penalidades. Eu acredito que a conversão do procedimento de representação, diante da constatação de que não houve prestação de contas, num processo de tomada de contas especial, ela não vai impedir, eu acho que vai gerar até uma economia processual, no sentido de que isso seja feito no bojo de um processo apenas, e o processo que seria mais amplo do que a apuração da representação em si, do processamento da representação, seria realmente a conversão num processo de tomada de contas especial. Eu acredito que não prejudica a apuração da omissão no preenchimento dos dados federais, e também você pode ampliar no sentido de verificar até a ocorrência ou não de danos, né, uma apuração mais ampla quanto à aplicação em si do recurso pela municipalidade. Mas assim, nos termos da decisão do conselheiro Rodrigo, pelo que eu entendi, não se acolhe essa possibilidade. Na verdade, não está se admitindo a denúncia, né? O que ele está fazendo é convertendo esse processo em uma tomada de conta especial, que, a meu ver, tem um objetivo específico. Então, caso fosse... E eu acho que essa verificação, eu considero importantíssima, de verificar se houve prejuízo nesse sentido. Mas, conselheira, para que a gente possa admitir algo com essa finalidade, a gente tem que preencher os requisitos da admissibilidade da representação. A gente está tratando aqui de gera uma preocupação com relação a um eventual prejuízo que possa ter gerado, mas a gente não tem nenhum indício, gera inúmeras preocupações. A vedação com relação à realização de acordos, convênios com o Ministério da Educação gera inúmeras preocupações, mas a gente não tem qualquer indício, qualquer elemento que possa fazer com que essa informação seja admitida como um objeto de uma representação. A gente, ao contrário, se Vossa Excelência me trouxesse quanto ao exercício 2016, que gerou um descumprimento dos limites constitucionais e legais, ou uma má prestação daquele serviço público em educação, eu acho que a gente teria um indício previsto no artigo 192, um requisito para admissibilidade da representação, né? Mas, ao contrário, nós não temos, nós temos preocupações e aqui
Mas não é para isso que serve esse procedimento, para que verifiquemos. A admissibilidade de representação ela tem requisitos específicos. Porque, veja só, não só a preocupação ela pode gerar uma representação, ela tem requisitos específicos lá no artigo 192. Parece que quanto à questão dos requisitos, eu acho que você está levantando essa possibilidade. Eu vejo que estão presentes, inclusive. Eu acho que presentes estão. Os requisitos estão presentes. O descumprimento de uma portaria. Agora você está entendendo que aquilo não seria suficiente para mover a máquina fiscalizatória no tribunal. Quando o doutor Enio fala de uma irregularidade, na órbita federal, que ele nos comunica. Com que finalidade? Olha, o município não alimentou os dados de MDF, Fundef e até os 40% também, se não me falha a memória, pode ter. Os dados estão todos zerados. Pois é, então, a rigor, esse município pode não estar cumprindo o limite. Tribunal de Contas, como isso é competência sua, verifique. Porque o fato de estar zerado é um indício grave de irregularidade. Para fins de Tribunal de Contas, não há nenhum indício de irregularidade que o Tribunal de Contas deva proceder. Existe uma irregularidade, né, que pode existe um indicativo sério de algo de errado. Então, é a mesma coisa daqueles processos da Eletrobras, que é da agora Equatorial, ou seja, que nos trazem é um potencial futuro dano ao erário. Ali não tem nenhum indício de que houve dano ao erário, porque a conta não está nem paga. Então não há dano ao erário, não há uma irregularidade ainda nesse sentido. Não, ali é uma violação. E por que vamos instalar uma contratual? Uma tomada de conta especial em cima de uma informação que mas aí o que eu entendo é exatamente como o da Equatorial. Eu acho que se não há indícios indícios claros da irregularidade que deva movimentar, que nos recai a competência, mas existe uma possibilidade grande de prejuízo em função do indício que mostra aqui da irregularidade perante o CIOP. Eu acho que se não admitamos como denúncia ou representação por falta de algum elemento, mas que continuemos com a fiscalização por entender que isso pode gerar... Pode até ser que na tomada de contas especial isso fique caracterizado. Mas a tomada de contas especial tem outro objeto, conselheiro Rodrigo. Vossa Excelência mesmo falou, é uma outra coisa, a ausência da prestação de contas do Fundeb, mas, é uma coisa muito específica. A gente tem que ter em mente que quando a gente faz uma fiscalização, a gente tem que ter um objeto previamente definido. No momento em que a gente faz aquela fiscalização com um objeto previamente definido, a gente descobre outros objetos, por ter natureza de ordem pública, a gente tem a obrigação de fiscalizar. Aqui, Mas no voto de Vossa Excelência ele está restrito à questão da prestação de contas. Exatamente. Vossa Excelência exclui essa questão da irregularidade, do não fornecimento. Não consigo enxergar a irregularidade. Nem se manifestando com relação à questão do prejuízo por não firmamento, deixar de ser firmado convênio ou deixar de receber transferências. Não consta do voto de Vossa Excelência qualquer análise ou verificação posterior disso. Simplesmente com relação à prestação de contas. Eu acho que esse é o momento, porque é a denúncia que cabe aqui. Esse tipo de reflexão ele pode ser feito na análise da prestação de contas, não ordinária, pode ser feita aqui no caso da tomada de contas, não é? No caso da tomada de contas pode ser feito esse raciocínio, essa reflexão. Só uma dúvida. Quando o senhor fala tomada de contas, você fala tomada de contas especial? Pela omissão no dever de prestar contas. Dever de prestar contas. Aí, ao analisar essa tomada de contas especial, o tribunal pode fazer, inclusive, a determinação de que ele preencha os dados, os bancos de dados públicos oficiais da educação. Eu tenho, apesar da doutrina, uma visão restrita da tomada de contas especial. Eu não entro nesse aspecto, porque o nosso regimento interno ele é confuso. É procedimento administrativo, tomada de conta especial. Parece que você tem que analisar bem qual é o instituto que você vai utilizar. É fato, concordo com Vossa Excelência. Assim, a consequência normal da tomada de contas por não apresentar as contas é o julgamento das contas pela irregularidade, não é isso? Eventualmente, imputação de débito, multa, né?
fazer determinações sobre da tomada de contas. Não, a apresentação da prestação de contas, ela gera automaticamente a presunção de legalidade, de regularidade das contas, né? E o dever de tomada de contas. Dever de tomada de contas. Tomada de contas. Que aí, no meu entendimento, não seria ainda nenhum caso de tomada de contas especial como a doutrina tem ela... Tomada de contas. Tomada de contas, não tomada de contas especial. É por isso que eu tenho dificuldade nessa tomada de contas especial, que ela tem um objetivo específico. Que aí, até se não tiver aquilo que você fala muito, questão do dano, não tem a utilidade necessária, que vai buscar justamente a verificação da existência do dano e do vínculo de sinfar do seu causador e do levantamento do montante. E eu tenho dificuldade de ver isso ainda nesse tipo de procedimento. É por isso que, quando eu aqui até meio que antecipando o voto, eu entenderia que deveria receber, mas que esse procedimento não serviria para a abertura de uma TCE, talvez com o resultado dele, o resultado de ofício. De uma representação, e a gente vai perder a questão da celeridade, né? A gente pode até dar um encaminhamento, uma denúncia, uma representação, e lá na frente a gente se convencer de que houve a omissão do dever de prestar contas, a gente vai abrir uma tomada de contas para apurar esse dever de prestar contas, né? Quando a gente abre neste momento uma tomada de contas, eu concordo com Vossa Excelência que o nosso regimento interno ele peca no que se refere à técnica utilizada. Você está trazendo uma aflição de funcionamento nosso. Eu entendo isso também. Eu entendo. Só fala celeridade, eu entendo disso. Mas eu ainda tenho essa dificuldade que nesse processo se proceder dessa forma. Mas... Na verdade, sabe por que, Gerando? Porque, na verdade, foram feitas algumas diligências antes mesmo de ser admitido. Então, na verdade, assim, ele não foi admitido para posteriormente serem realizadas algumas diligências e verificações em função da informação. Foram feitas prévias diligências que geraram essa situação, né? Tem uma informação... Eu mantenho o meu voto de se processar aqui essas informações e possíveis consequências e de abrir em um outro processo a tomada de contas. Mas não nesse, não, em outro. Em outro processo. É por isso que eu estava entendendo em não abrir nesse processo a tomada de contas. Eu entendo que não tomada de contas. Então vou ser claro quanto ao meu voto. Tá? Muito embora não esteja escrito, eu estou negando a admissibilidade a qualquer tipo de representação, por entender que não se trata de uma representação, mas uma comunicação de uma irregularidade lá no órgão do governo federal, não é? E estou diante da confirmação, da constatação pelo gabinete de que não houve a apresentação da prestação de contas, determinando a conversão do procedimento em tomada de contas especial. Pelo que eu estou entendendo do voto da conselheira Ana Raquel, ela fez um adendo, né? Ela está admitindo como representação aquela comunicação de irregularidade, todavia ela está determinando a abertura neste momento de uma tomada de contas especial para apurar a omissão no dever de prestar contas. Isso é uma informação trazida por Vossa Excelência. Não, é que a gente está construindo. Não, perfeito. Porque o adendo dela foi em virtude da informação de Vossa Excelência. Exato. Do não encaminhamento da prestação de contas do Fundeb 2016. Deve ser isso, não é isso? Isso. Fica faltando apenas o voto de Vossa Excelência. Né? Se Vossa Excelência está aderindo ao entendimento da Ana Raquel, inclusive com o adendo dela, ou se Vossa Excelência está aderindo ao meu voto, ou se Vossa Excelência tem um voto. Eu tinha até que me antecipado o meu voto, não concordando com a abertura da tomada de contas, mas eu não tinha prestado atenção que era em um procedimento apartado. Aí, nesse aspecto, eu acho que até como resultado disso, Excelência, com devido respeito ao entendimento de Vossa Excelência, neste processo eu acompanho o voto da relatora, conselheira relatora, com um adendo motivado por informação trazida por Vossa Excelência. Ok, então eu proclamo o resultado. Por maioria,
votou-se acompanhando a relatora no sentido de determinar a admissão da comunicação como representação e determinar também a abertura de tomada de contas especial quanto à omissão no dever de prestar contas do Fundo Municipal de Educação. Vou só solicitar à minha assessoria que faça os ajustes no meu voto. Vou anexar ao processo e a conselheira Ana Raquel fica de elaborar o acordo, né? Eu vou colocar no processo, tá? Só retirar essas partes. Aqui é o processo. Senhores, eu trago para relatar também processo de fiscalização de contrato. Processo TC 17.466/2013 da Prefeitura Municipal de Atalaia, possuindo como gestor o senhor Manuel da Silva Oliveira. Os autos dispõem acerca de ata de registro de preços. Na verdade, não é de contrato, é de instrumento convocatório, decorrente do pregão presencial de número 16 acredito que seja 2013, com substitutivo publicado no dia 20 de setembro de 2013, cujo objeto for a realização de serviços ambulatoriais de fisioterapia de média complexidade, firmado pelo município de Atalaia e a empresa Gomes e Almeida Limitada. Os autos foram remetidos à seção de contratos e convênios, que por sua vez emitiu as seguintes considerações, abrem-se aspas. O valor do referido termo que consta nos autos e publicado no Diário Oficial dos Municípios será de desconto de 1% para todos os procedimentos, também impossibilitado o cadastramento neste ajuste da data da publicação do Diário Oficial dos Municípios, visto que a lauda fora cortada e desta forma não é possível visualização do dia da publicação e do número desta. Não consta nos autos o tipo de licitação. Em observância ao princípio da publicidade exigidos nos artigos 3º e 38, inciso 2, da Lei 8666, deixou-se de constar nos autos o comprovante da publicação do aviso de licitação. O Ministério Público de Contas, mediante parecer de número 2618/2019, da Terceira Procuradoria de Contas, se manifestou em resumo, abrem-se aspas, pelo arquivamento do presente feito, seja pela incidência da prescrição de eventual pretensão punitiva ou pelo lidíssimo escopo de fiscalização que não se mostra apto a instruir a prestação de contas de gestão por ser inconclusivo quanto à regular execução de despesa pública. Este é o relatório, eu passo diretamente ao voto. Eu estou acolhendo a manifestação do Ministério Público por entender que o processo ficou paralisado por mais de 5 anos, desde a última interrupção de prazo prescricional, que ocorreu tendo ocorrido a prescrição no dia 23 de setembro de 2018. Neste particular, a súmula número 1/19 desta Corte de Contas
dispõe que o exercício da função sancionatória pelo Tribunal de Contas sujeita-se à prescrição, aplicando-se nesses casos, por analogia, a Lei 9.873/99. O exposto, estou acolhendo a manifestação do Ministério Público, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva e determinando o arquivamento do feito. É como estou voltando com a palavra ao Ministério Público de Contas. Senhor presidente, antes do relato feito, eu queria só acrescentar aqui no parecer 26/18 de 2019, também há informação expressa no sentido de que na instrução processual realizada pela diretoria técnica não há existência de qualquer dano ao erário. Em razão disso, considerando que a eventual consequência desse processo, mesmo que detectada alguma irregularidade de âmbito formal, seria a aplicação de penalidade, tendo em vista a ocorrência da prescrição, nós nos manifestamos já de plano pelo arquivamento do presente processo. Em discussão. Excelência, esses processos não são aqueles que nós fazemos aquele ato, o controle da legalidade dos atos de gestão. Fiscalização de instrumento convocatório, de edital. Nós não julgamos esses atos, nós julgamos. Eu até entendo que, pelo tempo que Vossa Excelência disse que o processo, com as minhas ressalvas, evidentemente, mas envolvendo as súmulas existentes no tribunal, estaria prescrito qualquer ação punitiva, mas eu entendo que nós devemos julgar. Vossa Excelência está julgando pela regularidade e arquivando os autos, é isso? Não, eu estou mandando arquivar simplesmente em razão da incidência. A gente pode até aprimorar a técnica adotada na apreciação desse processo. Mas, Vossa Excelência, eu lembro que falou de algumas situações aí que comprometeriam a publicidade. Para eu fazer um juízo de valor, eu precisaria saber de Vossa Excelência se vocês entendem que, nesse caso, ou pela data dos autos, se isso realmente trouxe um prejuízo efetivo para que eu possa... a gente não tem... Não é o prejuízo... A gente tem um prejuízo ao ordenamento jurídico, evidente. Mas que seria relevante no sentido... pelo formalmente juízo de valor, se pela regularidade ou com ressalvas, ou regularidade normal do ato de gestão. Da forma como o processo se põe, muito provavelmente seria pela ausência de documentos essenciais, pela irregularidade do contrato, né? É uma fiscalização de conformidade. Não é nem de execução, é toda a conformação do procedimento. Pela irregularidade, muito provavelmente. Ocorre que, para julgar irregular, você teria que apontar a irregularidade, ouvir o gestor apresentar a defesa, esse processo voltaria para a diretoria, para posteriormente ir novamente ao Ministério Público, para depois vir para cá, para a gente concluir que o processo vai ser arquivado do mesmo jeito. Então, é um dos pressupostos da atuação administrativa, da atuação do controle externo, é a utilidade, né? Se nós não temos nenhuma utilidade com aquela fiscalização, a gente não pode impor qualquer tipo de sanção, a gente não tem porque, no meu ponto de vista, continuar a tramitação do processo. A sistemática adotada por nós é um pouco diferenciada, realmente no sentido de julgar aquele ato de gestão. Embora algumas pequenas falhas, o tribunal é condescendente e até pela antiguidade do processo, em não ser de forma que detenha tal envergadura que justifique o julgamento pela irregularidade. E até na taxa adotada pelo tribunal é do julgamento, quando há essas pequenas falhas, do julgamento regular, com as ressalvas que se observe a mais ampla publicidade, pelo que eu pude ouvir aqui do relato de Vossa Excelência. Podemos adotar esse encaminhamento. Para mim, me parece que podemos adotar esse encaminhamento. Né? Qual encaminhamento eu não entendi? Porque quando vem a gestão ela é feita por vários atos de gestão. Então, quando vem a análise de
um contrato firmado ou de como parece ser o caso, uma cotação para se fazer uma ata de registro, a gente faz aquela análise da legalidade, da conformação. Quase nunca de sua execução, que talvez fosse o mais importante. E nesses atos nós julgamos pela regularidade do ato de gestão, pela regularidade com ressalva ou então pela irregularidade. Claro que, havendo a irregularidade, a situação posta na lei que se aplique determinada sanção reeducativa para que não volte a acontecer, se faz também, mas que pelo longo tempo do processo, isso já não há mais possibilidade de sancionar o gestor. Eu acredito que aqui não dá para a gente julgar pela regularidade com ressalva, que da forma como está, sem a citação do gestor, pode ser que ele sendo citado, ele traga elementos que comprovem a conformidade de todo o procedimento, né? Mas da forma como está o processo, sem qualquer tipo de diligência, não dá para que a gente julgue pela regularidade com ressalva. Talvez a proposta que seja mais adequada é a gente arquivar o feito e recomendar ao gestor que, quando da celebração ou da realização da licitação, ele atente para os itens tais que ele está descumprindo na realização daqueles procedimentos licitatórios. Eu tenho outro entendimento a respeito e até entendo a aflição agora do Ministério Público e do Conselho Rodrigo, questão da celeridade e da antiguidade do processo. Mas ainda assim, na discussão, eu vou até antecipar o meu voto, se, como aqui alertado pelo Ministério Público, que não há participação do interessado nos autos, que se desse a possibilidade de oitiva antes de nós julgarmos em definitivo os autos. Seria esse o meu voto, já antecipando. Já abrindo divergência, considerando Anselmo trazendo voto pela conversão do feito em diligência para determinar a citação do gestor para apresentar quanto às eventuais irregularidades contidas eventuais falhas apontadas no voto de Vossa Excelência. Ok. Encerrada a discussão, coloco em votação, considerando a Raquel. Senhor presidente, esses processos antigos, eles estão me tirando do sério nessas discussões, porque quando a gente trata de uma auditoria ou de uma inspeção in loco, eu entendo que é um conjunto de atos e aquilo ali é diferente de a gente estar julgando a formalização de um contrato antigo, que não há qualquer indício. Então, assim, eu também fico um ato me de gestão, perguntando, né? Sim, é um ato de gestão isolado, que na verdade não deveria estar nem sido trazido, não deveria nem estar sendo trazido. Não deveria nem ter sido autuado como processo fiscalizatório. Exatamente. Então, eu estou aqui tentando pesar esses valores no intuito, primeiro porque eu entendo que é um ato, o Tribunal de Contas ele determina que deve vir para julgamento, segundo que eu entendo também que em termos de utilidade praticamente não vai ter nenhuma. Antigamente, o julgamento regular ou irregular a formalização de um contrato não vai trazer nenhuma. O tribunal não tem nenhuma norma do tribunal que determine essa análise individualizada de contratos. O que tem é o seguinte: no regimento interno existe um capítulo que trata do procedimento de fiscalização de atos e contratos. Que se julga, né? Isso. Que se julga. Agora, se julga no momento em que o tribunal exerce uma atividade fiscalizatória efetiva sobre determinado ato, determinado contrato. Porque há aquela questão do acompanhamento, né? Que inclusive eles têm que caminhar para nós, que nós damos os juízos de valor. Aí que nós entramos de novo naquela discussão. Essa formalização como processo de controle individualizado para cada ato de gestão, para cada contrato, para cada edital, é uma sistemática que o tribunal adotou ao longo do tempo e que mostra-se completamente ineficaz. Eu acho que a gente, inclusive, já discutimos algumas vezes no sentido de rever.
Não é nem que é trabalhoso, é porque existe uma impossibilidade fática e jurídica de você conseguir analisar individualmente todos os atos e contratos celebrados por cada um dos 102 municípios jurisdicionados, mas por toda a administração pública estadual, com a estrutura de trabalho que tem hoje. Esses contratos deveriam ser fiscalizados segundo o critério de materialidade e relevância, criticidade, né? Com uma seletividade, com um procedimento. Então, de risco, né? O procedimento estabelecido de fiscalização de atos em contratos no regimento interno, em nenhum momento ele obriga que o tribunal tenha que se manifestar julgando regular, com ressalvas ou irregular cada contrato.